Galera, hoje a gente está numa situação meio complicada assim, né? Que, tá um pouco de calor, a gente pode ficar um pouco dispersos e tudo mais. E calma aí. E há uma grande possibilidade de da gente não prestar atenção, né, naquilo que vai ser dito hoje, assim. E o meu desejo mesmo, assim, na verdade, o que eu queria afirmar com vocês é, prestem o máximo de atenção que vocês puderem prestar hoje, assim, foquem mesmo naquilo que vai ser dito, porque, como eu disse antes, né, cara, esse texto, além de ser algo maravilhoso demais pra gente, além de ser algo surpreendente para a nossa vida, para o nosso entendimento, é algo que nenhum humano, nenhum homem poderia explicar com propriedade sobre esse texto, a não ser Jesus. Ninguém mais passou por essa situação ou pode dizer sobre ela, a não ser Jesus. Então, o texto se torna extremamente difícil, mas ao mesmo tempo maravilhoso demais para a gente. Então, vai requisitar muita atenção, muito cuidado mesmo. E lembrando, né, cara, a gente não está aqui diante de qualquer livro que está sendo lido por uma pessoa. A gente está diante da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então, poxa, que o nosso coração esteja entregue mesmo para esse momento. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto, que é Marcos 12, 18, 27. Por favor, se tiver alguém do seu lado que não tiver a Bíblia, cara, dá uma carona aí para ele também. Ou para ela. Todo mundo achou? Amém? Show. Vamos ler então. A realidade da ressurreição. Depois, os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Amém. Cara, vocês já passaram por uma situação de achar conhecer algo, mas esse algo que a gente acha ou pensa conhecer vai muito além daquilo que a gente pensa ou acha que sabe? Ontem eu estava conversando com uns amigos meus e achei bem legal, assim, porque me fez entender basicamente o que estava acontecendo nessa situação. E eu estava falando, na verdade, que eu tenho uma fissura muito grande, na verdade não sei como dizer muito bem a palavra, mas enfim, uma fissura em saber como funciona o cérebro humano. Cara, eu acho extremamente bizarro como o nosso cérebro funciona, como a gente pode ter algumas reações ou algumas atitudes que, sinceramente, eu não consigo explicar e acredito que dificilmente alguém consiga explicar com propriedade sobre tudo o que se passa no cérebro humano. Eu já ouvi falar que a gente não usa toda a porcentagem do nosso cérebro, já ouvi falar que isso é mentira também, porque a gente usa assim, enfim, um monte de coisas. Mas, na verdade, não dá para saber tudo sobre o cérebro. Não tem como a gente parar e falar assim, não, eu sou mestre e eu sei de tudo sobre isso. Não tem como. Mexendo na internet, eu vi uma frase, cara, que eu achei fantástica para isso. A mente do homem é como um buraco na areia da praia. Ela até pode receber a água do mar,
mas não comportaria toda a água que o mar tem. Cara, eu achei isso muito maneiro assim mesmo, porque representa exatamente aquilo que Jesus está falando para os saduceus nesse momento. A gente precisa ter alguns entendimentos básicos sobre o que está acontecendo, mas há umas pregações atrás, em Marcos 11, a gente viu no versículo 18 que os chefes e os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando formas de encurralar Jesus, de pegar Jesus e de matar Jesus. Depois, isso se repete quando Clovinho pregou sobre a parábola dos lavradores. A gente viu também que no final os fariseus, os saduceus e os mestres da lei também estavam procurando formas de matar. Então a gente chega no texto da sexta-feira passada, né, e da sexta-feira de hoje e da próxima sexta-feira também, dando um pouco de spoiler, que são 3 testes em que Jesus vai passar. E isso acontece porque no Sinédrio existiu uma divisão bem importante de 2 facções, de 2 grupos, que eram considerados mais importantes e maiores dentro do Sinédrio, né, que eram os fariseus e os saduceus. A vez dos fariseus foi na sexta-feira passada, quando eles perguntaram sobre a moeda e se deveriam pagar imposto ou não, e Pedrinho pregou para a gente e tudo mais. E agora é a vez dos saduceus. Então, Marcos, esse depois os saduceus vieram, é exatamente isso. Assim, uma pessoa veio, do outro grupo, veio e falou assim, a gente vamos pregar uma peça nele, vamos tentar encurralar ele mesmo e vamos propor um teste. Propuseram um teste, falharam, perderam. Depois vieram os saduceus e meio que falando assim, eles, tá vendo? O que eles pensam tá errado mesmo. Nós somos inteligentes, nós vamos conseguir pegar Jesus. E eles vão e tentam fazer uma cilada, uma enrascada mesmo para pegar Jesus, que é o texto que a gente leu essa noite. Isso é importante para a gente entender, porque Jesus está passando por testes. Esses testes vão ser finalizados com respostas, com atitudes de Jesus. Grava isso porque é importante. A segunda coisa que é importante a gente perceber nesse texto é que o texto está falando sobre um casamento que é chamado... o nome é estranho, enfim, mas, poxa, é importante saber que é o casamento do levirato. Cara, o casamento do levirato, lá em Gênesis, assim, é a primeira vez que a gente começa a ouvir, e na verdade ouve sobre isso, que é com Omã, em Gênesis 38, se eu não me engano, que ele fala sobre isso. E o que é o casamento do levirato? Se você casou, né, teve lá a sua mulher e tudo mais, e você morreu sem gerar filhos, se você tem algum irmão e esse irmão mora na mesma casa que você e tudo mais, esse irmão deveria casar com a sua mulher viúva, e os filhos que você gerasse dela não seriam seus, não seria a sua descendência, mas sim a descendência do seu irmão. Esse casamento foi feito e foi criado, como os saduceus mesmos disseram, por Moisés, para que houvesse uma preservação da linhagem do irmão, né, do povo, e também da linhagem que Deus escolheu, os judeus, né, e tudo mais. Então, beleza. Tendo esse entendimento, e essa lei que ele se refere está lá em Deuteronômio 25, para quem um dia quiser ver e tudo mais. Enfim, então, tendo esses 2 entendimentos, quem são os saduceus e sobre o que está se tratando essa situação, a gente pode pensar algumas coisas, tirar algumas lições sobre o que esse texto quer dizer para a gente, quer ensinar para a gente. A primeira delas é que ele fala assim, na ressurreição, de quem ela será esposa? Visto que os 7 foram casados com ela, Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Cara, quando Jesus está falando sobre isso, é a mesma coisa que você chegar para alguém, sei lá, eu vou usar a minha área, todo mundo sabe que eu gosto da minha área, eu vou usar a minha área porque eu vou falar dela.
É como se você chegasse para alguém que entende muito de direito e falar assim, cara, você não sabe nada. O que você está falando é mentira, é besteira, isso aí está errado. Foi basicamente isso que Jesus fez. Obviamente que nas devidas proporções, né? Mas Jesus está falando para aqueles que achavam que eram os mestres das escrituras e o mestre do entendimento que saía dela, que eles estavam errados. Ele apenas estava falando assim, olha, aquilo que você acha ser melhor e mais forte, e o seu ponto mais forte, cara, é totalmente fraco e falho, vocês não sabem de nada. E o tratamento dele, como algumas vezes a gente pode ver, a gente pode pensar assim, poxa, mas ele falou isso e tratou de uma forma totalmente diferente. Às vezes a gente pensa assim, se uma pessoa vier e falar alguma coisa contrária à Bíblia comigo, como deve ser o meu comportamento? E eu devo logo de cara retrucar, eu devo logo de cara expor o que é certo, ou eu posso deixar essas coisas, o que ele falou de errado para lá, e viver e continuar a amizade, continuar falando e tudo mais, ou não? Qual é o comportamento que a gente deve adotar? E aqui, cara, Jesus mostra um caminho assim, direto e prático para muitas situações da nossa vida. Tem coisas que realmente, assim, eu brinco com o Diogo, que existem duas formas, né? Erro teológico ou heresias. E às vezes a gente pode estar conversando com alguém e a pessoa simplesmente falar um erro teológico sem maldade mesmo, no sentido de até conhecer pouco daquilo que está falando. Outras vezes, as pessoas podem chegar e falar mesmo heresias, coisas que machucam, que ferem a nossa fé, que, poxa, são totalmente contrários daquilo que a gente crê e tudo mais. Aqui, logicamente, os saduceus não estão tendo um erro teológico. Eles não estão falando assim, a gente não conhece as escrituras e a gente quer entender. Eles estão falando assim, olha, a gente conhece e é certo que o que está falando é sobre isso. Você está errado. Cara, a resposta de Jesus, a atitude de Jesus aqui foi, não, sobre pontos da fé essenciais, sobre pontos marcantes que, como o próprio tema da pregação que eu dei, achei adequado, fala, cara, a razão da nossa esperança que o texto vai tratar, né, são discutíveis e precisam ser corrigidos, poxa, com amizade, com carinho, quando possível, mas com dureza e com firmeza quando necessário e sempre, né, quando necessário. Então, poxa, essa situação é uma das coisas que a gente pode aprender nesse texto e tudo mais. A segunda lição, antes da gente entrar propriamente nas lições, é que ele fala assim, cara, vocês não sabem como está escrito no relato da sarça. Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Esse texto sempre criou uma confusão muito grande na minha cabeça, que eu ficava pensando assim, ué, mas esses caras não estão mortos? Cara, passaram muitos e muitos anos até que Jesus vem e vive na terra, vive no meio do seu povo e tudo mais. Nenhum homem conseguiria viver todo esse tempo. Então o que ele está falando, no mínimo, ou é loucura ou é mentira. Então, cara, esse texto sempre criava essa confusão na minha cabeça e tudo mais. E pesquisando e lendo mais sobre esse texto, cara, eu achei fantástico a forma que Jesus responde esses mestres da lei, né, esses saduceus, com essa questão. Ele está simplesmente falando assim, quando vocês entendem dessa forma, vocês estão falando que a aliança que Deus fez com os homens, principalmente com esses patriarcas da fé, Abraão, Isaac, Jacó, é uma promessa totalmente limitada àquilo que o homem, aquilo que a finitude da vida do homem pode ter. Se você, sei lá, durou 45 anos, então a promessa de Deus com a sua vida
dura 45 anos e após isso ela acaba. No mínimo, as promessas que Deus fez com esses pais, né, da fé, principalmente Abraão, se fosse apenas durante a vida dele, Deus ou foi mentiroso ou não conseguiu cumprir com a sua promessa. Porque Abraão não conseguiu ver a sua descendência como tão grande quanto as estrelas no céu ou tão grande quanto a areia na terra. Ele não conseguiu visualizar isso. Mas certamente a promessa de Deus não era apenas com aquilo que estava, com a limitação da vida de Abraão. Tem um texto que, cara, para mim fala bastante, que está lá em 1 Coríntios 15, 19, que fala assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais digno de compaixão. Cara, basicamente, tirando a parte de Cristo, que não cabe nessa situação, mas sobre a esperança na promessa de Deus, cara, se a esperança de Abraão fosse apenas aquilo que a vida dele podia ver e ter, cara, ele era digno de compaixão mesmo, de acreditar num Deus que pudesse fazer tudo isso e não fez enquanto ele ainda estava vivo. Dessa forma, cara, esse texto mostra que a promessa de Deus com o homem não é apenas uma promessa finita e finda com a vida na terra, mas é um relacionamento que dura e que vai durar, porque ele vai vir a ressurreição, virá a ressurreição. Então ele está mostrando isso. Ele está mostrando para os saduceus que criam nas escrituras apenas naqueles primeiros 5 livros que a gente tem, que, olha só, vamos utilizar a mesma ferramenta que nós dois acreditamos. Você acredita nisso? Eu também acredito nisso. Então, esse vai ser o ponto de razão entre as nossas duas, entre essa questão que você está me apresentando. Deus falou lá, ó, poxa, eu sou Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Cara, se ele está falando isso, ou ele é mentiroso, ou ele não cumpre a promessa. Pô, então Jesus está ali explicando sobre a ressurreição, mas posteriormente ele não somente vai explicar para esses caras sobre a ressurreição, mas ele mesmo vai ser a ressurreição. Ele mesmo vai ser a resposta daquilo que eles estão perguntando lá sobre se vai ter ressurreição ou não. E o que é importante também, como a gente viu lá no início, os saduceus não acreditam na ressurreição. Então, esse ponto é crucial. Algumas lições que a gente pode se perguntar e tudo mais. Mas, Igor, então, por que os homens não conhecem esse poder de Deus, essa sabedoria de Deus? Porque ele fala, olha, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Se eles que eram mestres da lei não conheciam, mestres das Escrituras, não conheciam as Escrituras e não conheciam o poder de Deus, por que isso? Por que eles se dedicavam tanto tempo e não aprendiam? Lá em 1 Coríntios vai dizer que o homem não conhece a sabedoria de Deus, pois esta é loucura para aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo, pois aqueles que ainda estão no mundo e pensam como o mundo pensa, eles não conseguem discernir aquilo que é espiritual daquilo que é mundano. Muitas vezes, muitas coisas acontecem na nossa vida e com o Espírito Santo a gente pode discernir, cara, isso aqui é espiritual, ou, cara, isso aqui, poxa, é o inimigo mesmo tentando me tirar a paz, ou tentando tirar a minha confiança em Jesus. E outras vezes a gente pode falar, não, isso aqui é meu nervosismo, isso aqui é alguma coisa desse tipo. E então a gente tem esse discernimento. Para eles, não. Para eles sempre é o mundo, sempre é a razão, sempre é a natureza, ou sempre é aquilo até mesmo que o cérebro consegue entender, mas que muitas das vezes excede ao entendimento do homem e passa para o espiritual, né? Uma outra razão que pode levar a esses homens a não terem compreendido da sabedoria e do poder de Deus é que eles poderiam estar cegos. Lá em 2 Coríntios ele fala, Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cara, se você lê as escrituras sem o Espírito Santo, cara, você está cego.
É como se você tivesse lendo aquilo, mas não conseguisse extrair tudo aquilo que está ali, contido. É como se você encontrasse um baú de tesouro e a única coisa que a gente conseguisse ver fossem 3 moedinhas ali superficialmente na tampa do baú. Mas, cara, dentro daquele baú, tem um tesouro muito maior, muito melhor, incomparável com aquelas 3 moedinhas de ouro que muitas das vezes a gente fica limitado e tenta, né, e deseja só pegar essas 3 moedas. Então, cara, quando Jesus está falando sobre essa questão, esses pontos podem estar aconteceram com essas pessoas, com esses saduceus, e muitas das vezes podem acontecer com a gente, cara. Só o Espírito Santo mesmo para fazer com que a gente tire a cegueira, tire aquilo que está tampando a nossa visão para enxergar toda a preciosidade daquilo que está em Jesus, daquilo que está nas Escrituras. Na verdade, se eu falasse que só nós somos capazes de retirar essa cegueira, isso seria completamente mentira. Cara, só Jesus tem esse poder, só o Espírito Santo mesmo tem o poder de fazer com que a gente consiga enxergar. Se fosse pelas nossas próprias forças, cara, com certeza a gente continuaria não enxergando nada. Inúmeras vezes, minha família, minha mãe era cristã já, né? Eu tinha a Bíblia em casa e eu pegava para folhear e simplesmente só folheava a Bíblia. Se eu tivesse noção da preciosidade de todo o tesouro que estava contido nela, eu tenho certeza que eu não conseguiria folhear aquela Bíblia como um cego faz, tateando, tentando encontrar alguma coisa, cara. Um terceiro ponto que pode ter feito com que eles não conseguissem entender e compreender a sabedoria e o poder de Deus é que eles estavam perdidos. A mensagem da cruz é a loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Está lá em 1 Coríntios 1, 18 ao 21. Quando você está perdido, você não consegue enxergar. Eu não sei quantos aqui, provavelmente a maioria de vocês já devem ter ficado em algum lugar escuro, a ponto de você não conseguir enxergar nada. Um breu assim que você força a sua vista para ter. Um dia desses, eu estava na casa de um amigo meu e a gente decidiu brincar de cobra cega. Cobra cega num quarto totalmente escuro e apertado. Eu não conseguia enxergar nada. Eu só batia nas paredes. E basicamente é isso, cara. Quando você tá perdido, você não consegue enxergar nada. Cara, você não consegue enxergar nada. É como se você tivesse ali na sua frente. Poderia ter o quadro mais precioso, o tesouro mais precioso, e mesmo assim você não consegue enxergar. Aí você pode me perguntar assim: mas Igor, como eu posso conhecer esse poder de Deus? Ou como eu posso conhecer essa sabedoria que há em Deus, se é que, quer dizer, nunca a gente vai conseguir compreender completamente a sabedoria de Deus. Porque, como eu falei lá no início da pregação, tem coisas, cara, que excedem o entendimento humano. Tem coisas que vão além daquilo que a gente consegue compreender. O buraco na areia é capaz de conter a água do mar, mas não é capaz de conter toda a água do mar. Então, com essa pergunta, onde eu posso aprender e compreender mais sobre o poder e a sabedoria de Deus? Cara, nas Escrituras, cara, na palavra. É a palavra que vai revelar quem é Deus, quem é Jesus, quais são as promessas de Deus para aqueles que vieram antes da gente, para os nossos descendentes, a promessa de Deus para as nossas vidas. Cara, é só nas Escrituras que a gente consegue compreender. E por que você deve acreditar nas Escrituras? Cara, você deve acreditar nela, e você pode acreditar nela, pois ela testifica e testemunha de Jesus. Em João 5,39, está escrito assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus estava falando sobre as Escrituras e falando que as Escrituras, a qual esses caras estudavam e passavam tempos, anos e anos estudando e não conseguiam enxergar, falava sobre ele mesmo. Então,
a gente pode crer e a gente deve crer nas Escrituras como a fonte para buscar a sabedoria e o conhecimento de Deus, porque ela testifica de Jesus. O segundo ponto é que a gente pode crer nas Escrituras e deve buscar as Escrituras, pois ela foi inspirada pelo próprio Deus. Quando a gente lê e acha que é apenas um livro, a gente retira entre bilhões e bilhões de aspas aquilo que é simplesmente... Vou reformular a frase. Se a gente lê a Bíblia como um mero livro, cara, a gente não consegue entender e compreender que aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo exposto, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo mostrado é a palavra de Deus, é o próprio Deus, aquilo que Deus entendeu como sendo necessário para que o homem e os seus filhos conhecessem dele. Tá tudo isso ele compilou e inspirou outras pessoas para escreverem esse livro, a palavra dele, aquilo que revela quem ele é, ou pelo menos revela tudo aquilo que ele quis revelar quem ele é. O segundo ponto é que... O terceiro ponto, na verdade, desculpa. O terceiro ponto é que ela não falha, cara. A Bíblia, existe uma infalibilidade, porque, como o segundo ponto fala, ela é a própria palavra de Deus. Se em João 10:35 está escrito: se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus, entre aspas, que é o próprio Deus falando, é o próprio Jesus falando, e a Escritura não pode ser anulada, ou seja, existe uma infalibilidade nessa palavra. É o próprio Deus que está falando, o Deus que não erra, o Deus perfeito, o Deus imutável. É esse Deus quem revelou, quis revelar tudo que está escrito nessa palavra. A terceira lição, antes da gente partir para a aplicação, é que não basta você ler, mas você não acreditar e não crer naquilo que você está lendo. Se você lê a Bíblia, e você pode até gostar de ler a Bíblia, cara, a Bíblia é magnífica, eu sou muito suspeito para falar, enfim, mas, cara, se você lê e você não acredita naquilo que você está lendo, no máximo o que você está lendo ou você está entendendo são histórias para dormir, histórias para contar para amigos, histórias, sei lá, fantasiosas, mirabolantes, como foram todas as outras histórias de heróis, deuses, mitologia e tudo mais, que foram escritas ao longo dos anos, ao longo dos tempos, até a palavra, até o Deus vivo se revelar e tudo mais. Então, cara, se a gente lê e não crê no poder, a gente fica inseguro com um monte de coisas. A primeira insegurança que a gente fica é quanto às nossas necessidades. Cara, em Filipenses 4:19 fala que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Se a gente lê essa frase, se a gente lê esse texto e não acredita, sério mesmo, cara, isso deveria ser, e todos nós, cara, ficaríamos desesperados. Porque a gente só não se desespera, e eu me desespero com facilidade, é porque eu acredito e creio que Deus controla e supre todas as minhas necessidades, cara. Não existe outra forma, outra segurança que a gente tem que não essa, entendeu? A segunda é, se a gente não crê no poder de Deus, cara, a gente não acredita na nossa vitória. Lá em Deuteronômio 20, fala sobre questão de Deus ir na frente, e esse ir na frente vence até mesmo exércitos maiores, com mais carros, com mais cavalos e tudo mais, que podem vir contra a gente. Se a gente não crê, cara, a gente não crê na nossa vitória, pois é Deus quem garante a nossa vitória. Não conhecer o poder de Deus também faz com que a gente não acredite na salvação. E se a gente não acredita na nossa salvação, cara, não há razão da gente estar aqui, não há razão da gente abrir a Bíblia, gastar tanto tempo fazendo devocional, tentando buscar, ser mais parecido com Jesus. Cara, se a gente não acredita na nossa salvação, ou se a gente não crê no poder de Deus para nos salvar, cara, não faz sentido. Não faz sentido a gente perder tempo, a gente gastar tempo vindo na sexta-feira vindo aqui, no sábado, no domingo e tudo mais. A nossa esperança na ressurreição
só é possível, cara, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. A gente pode pensar assim, poxa, mas ressurreição, poxa, algo tão difícil, tantas pessoas já tentaram falar sobre isso, tantas outras crenças já falam, já tentam explicar sobre essa situação. Por que a gente pode crer? Ou por que isso é verdade pra gente? Cara, isso é verdade pra gente, a gente pode crer, a gente deve viver dessa forma, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Se Jesus não tivesse ressuscitado no terceiro dia, cara, não haveria esperança pra gente. Em 1 Coríntios 15:16, foi perguntado exatamente sobre isso. E a resposta foi: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Cara, isso não é verdade. Assim, os mortos ressuscitam, e eles ressuscitam porque Cristo ressuscitou. E agora a gente pode fazer parte desse poder, dessa herança que ele conquistou na morte, na cruz, pra gente, cara. Algumas aplicações pra gente levar e aplicar mesmo com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, para conhecer mais sobre quem é esse Deus a quem a gente fala, e a quem a gente vive, a quem a gente dedica a nossa vida, e acredita e crê na ressurreição dos nossos corpos, das nossas vidas no futuro, no porvir. Cara, peça ao Espírito Santo entendimento para ler a palavra, para ler a Bíblia, mas mesmo se ele não vier, obedeça. Cara, às vezes, e muitas vezes aconteceu isso comigo. Eu estava fazendo a devocional, eu não entendi o texto. Aí eu ficava, vou procurar na internet. Aí eu procurava e falava assim, caraca, ainda não é o que eu queria. Assim, ainda não satisfez o meu coração, ainda não é isso. Aí eu perguntava para alguns conhecidos meus, para alguns amigos meus, e eu ficava assim, cara, ainda, sei lá, ainda falta algo, assim, ainda falta o próprio Deus, cara, me explicando mesmo e trazendo aplicações práticas daquele texto na minha vida e tudo mais. E quando eu orava, cara, poxa, muitas e muitas vezes me veio a interpretação, na verdade, o entendimento de textos que eu não conseguia entender antes. Eu tenho um amigo que ele falava assim, eu gostava muito mais quando eu não conhecia você, porque eu resolvi os meus problemas, as minhas dúvidas na oração. Agora, eu pergunto para você e basicamente eu falho em perguntar para Deus sobre o entendimento da palavra dele. Cara, foi ele que escreveu. Ninguém mais entende, nenhum outro entende mais ou entende tanto daquilo que está escrito quanto o próprio Deus que escreveu, quanto o próprio Deus que quis falar e falou todas essas coisas para gente. E o outro ponto do se pedir um entendimento é que muitas das vezes esse entendimento não vem. Muitas das vezes você fica lá, você fica lendo, cara, poxa, você vai penar mesmo naquilo, mas o importante é você obedecer, cara. Esse é o importante. Isso, cara, isso deve ficar no nosso coração e precisa ficar no nosso coração. O entendimento, vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes, mas o entendimento pode demorar, mas a obediência é imediata, porque obediência tardia é desobediência. Então, cara, mesmo quando a gente não entender, obedeça. A segunda aplicação é que a gente precisa e necessitamos esforçar-nos para conhecer a palavra. É a partir dela que a gente conhece o poder de Deus. Já ouviu? Olha só, se eu falar assim, poxa, eu conheço a Deus, necessariamente eu preciso saber como ele pensa. Eu vou usar um exemplo melhor. Se eu falar que eu conheço o Diogo, eu preciso falar para ele, cara, eu sei o que ele está vestindo, eu sei o que ele gosta de comer, eu sei o que ele não gosta de comer, eu sei quem ele namora, quem ele não namora. Eu conheço, eu posso dizer, poxa, eu conheço o Diogo, porque eu tô aqui, eu tô vendo, eu tô falando, eu converso com ele, a gente tem um relacionamento, a gente tem uma amizade e tudo mais. Agora, é impossível você falar assim, poxa, eu conheço a Deus, e você não viveu um relacionamento com ele. Você não conhecer o que ele pensa, o que ele pede, o que ele fala, quais são as promessas e tudo mais. Para isso, cara, para conhecer, a gente precisa praticamente, assim, na prática mesmo, abrir a Bíblia, ler, entender, perguntar, tirar dúvidas. Cara, poxa, confessar pecado mesmo para ele, ter entendimento daquilo que ele mesmo fala pra gente. Sem isso, se a gente só apenas falar e viver por aí falando que conhece a Deus, mas não conhecer verdadeiramente, cara, a gente basicamente está afirmando que a gente não crê
naquilo que ele diz, nas promessas dele, na ressurreição. A gente deve crer na obra que o Senhor fez, não pelo que a nossa mente consegue entender. Muitas vezes, e muitas coisas na Bíblia, você pode pensar assim: é impossível que isso aconteça. Não tem como. A ciência não explica. Isso aqui não aconteceu de verdade. Não há foto, não há vídeo, não há ninguém explicando. Não tem como isso acontecer. Se a gente pensar dessa forma e tentar encaixar a Bíblia, que é a palavra de Deus, no nosso entendimento, a gente vai falhar nessa missão. A gente não vai conseguir entender. A Bíblia vai muito além, é muito mais daquilo que o homem pode entender por si mesmo. A gente deve crer na obra que o Senhor fez, não pelo que a nossa mente consegue entender, mas pelo que as Escrituras afirmam, confiando plenamente no poder que há em Deus, em Jesus. Cara, se a gente entender dessa forma, que nosso entendimento, a nossa razão, e entendam, aqui a pregação não é a razão, não é importante, menosprezem a razão e tudo mais. Não, a razão é importante. Mas a razão que é importante e do qual a gente vê o tempo inteiro na Bíblia é a razão que está submetida à palavra de Deus. É aquela razão que, entre aquilo que está sendo dito pelo mundo, até mesmo provado por um tempo, anos ou qualquer coisa desse tipo, se comparada à palavra, se comparada com aquilo que está escrito e que o próprio Deus falou, cara, se elas não tiverem batendo, como apontando na mesma direção, o nosso firmamento, a gente está fechado com a Bíblia, a gente está fechado com a palavra. Não importa o que a gente entende como sendo o correto ou o que a gente entende como sendo a razão hoje. A razão de hoje, cara, provavelmente, e como acontece ao longo dos anos, cara, aquilo que a gente acredita ser certo hoje, amanhã talvez não vai ser tão certo assim, e daqui a um tempo não vai ser nem um pouco certo, e por aí vai. Quantas e quantas vezes a gente não ouviu sobre isso? Mas a Bíblia, cara, a Bíblia está perfeita, e é perfeita para sempre. Ela é mais atual do que o jornal lido hoje mesmo, do que qualquer notícia que você vai receber hoje, cara. A gente sabe disso, a gente tem provado disso no Up, no Gol, no domingo. Cara, a gente precisa viver dessa forma. E apenas conhecer a palavra e buscar na palavra e ler a palavra, sem acreditar, sem crer no poder que há no Espírito Santo, em Jesus e em Deus, cara, não está completa a missão. Então, pô, minha aplicação prática mesmo, assim, de hoje, cara. Poxa, peça para o Espírito Santo te dar entendimento e discernimento mesmo sobre a palavra, sobre a Bíblia, sobre aquilo que ele está querendo te falar, te dizer nessa noite, durante sua devocional, durante as orações, durante os louvores. Cara, né, sério, assim, isso a gente precisa fazer não quando a gente chegar depois do retiro, não quando a gente chegar depois da célula. A gente pode começar hoje, cara. Então, pô, vamos fazer isso? Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo assim, por essa noite você falar tão forte ao nosso coração, Jesus. Obrigado por você ter dado discernimento mesmo para a gente entender e compreender o que você escreveu, Jesus. Como eu falei, nenhum homem, Jesus, ninguém pode explicar ou falar desse texto com propriedade, como seu filho Jesus, que morreu na cruz, mas que no terceiro dia ressuscitou. Por favor, Jesus, continua pregando as suas verdades no nosso coração. Jesus, continua dando o seu espírito para que a gente entenda aquilo que você está falando, aquilo que você escreveu. Por favor, Jesus, sem o seu Espírito Santo nesse lugar, não vai adiantar de nada, vai ser mero barulho, vai ser mera leitura de livros, Jesus. Mas se você estiver aqui, como a gente crê que você está aqui, vidas podem ser transformadas, Jesus. Por favor, Pai, essa é a nossa oração, Jesus. Em nome do seu Filho amado, Jesus, Senhor, amém, Pai.